all we are saying is give peace a chance. São nomes que ilustraram o exército dos que ofereceram a vida para que a terra não fosse, antes de tudo, para o agronegócio, mas para a agrovida dos filhos e filhas de Deus. Poluição das águas e morte das nascentes. Quando lemos no livro do Gênesis, capítulo 2, a descrição do paraíso, se não soubéssemos que o relato se referia a uma região da Ásia, seríamos tentados a pensar que o livro sagrado estava mostrando um pedaço do Brasil. Eu mesmo conheço lugares tão bonitos, com tantas fruteiras, tanta água, tanto perfume e tanta vida, que não ficam devendo nada ao paraíso descrito na Bíblia. E se alguém abrir as veias dessa terra, encontrará novas belezas e maiores riquezas em seu subsolo. No mar do Nordeste tem a baleia. Abaixo do mar, a 7 quilômetros de profundidade, Deus escondeu um lençol extenso de petróleo, que alguns estados estão reivindicando como se o direito fosse deles e não de toda a nação brasileira. O mal é que aqui, como no Éden, a ambição do homem, dito civilizado, golpeou a natureza e profanou a beleza. Enquanto só viviam aqui os aborígenes, a criação foi respeitada. Usava-se o necessário para a sobrevivência e o desenvolvimento dos povos indígenas, mas não se admitia a depredação. Vieram os civilizados e desfiguraram o paraíso. Cortaram as árvores, queimaram as matas, poluíram as águas e fizeram crateras por toda a parte, enchendo de feridas o corpo da Mãe Terra. Pior ainda, investiram contra o morador que, fiel ao plano do Criador, tomava conta desse jardim. Povos e mais povos foram dizimados e exterminados. Nossas fontes de água estão secando. O homem não vem cuidando como devia da água, que é fonte de vida, necessária à nossa subsistência. Uma das próximas crises mundiais poderá ser a falta de água potável. Há países que já estão vivendo esse drama. Mesmo entre nós, país riquíssimo em água, muitas nascentes já secaram. Explora-se a terra sem levar em conta a necessidade de preservar fontes, córregos, riachos. As religiões e as igrejas não podem ficar alheias a essa situação, até porque a água tem grande significação religiosa, como símbolo que é e instrumento de purificação e de vida. É o Salmo 51, é João no capítulo 5. No compêndio da doutrina social da Igreja se lê: como dom de Deus, a água é instrumento vital, imprescindível para a sobrevivência e, portanto, um direito de todos. A água é elemento essencial para a sobrevivência dos seres vivos e, por isso, deve ser preservada e economizada. Sem ela, morrem as plantas e os animais. A demanda competitiva dos recursos hídricos para irrigação industrial e uso urbano favorece os mais poderosos, deixando por vezes carentes os mais pobres. Em Minas Gerais, por exemplo, empresa mineradora pretende explorar minério de ferro na região da Serra do Cipó, onde existem inúmeras nascentes, riachos e olhos d'água. A empresa programou enviar o produto para o Rio de Janeiro, onde se situarão as usinas de beneficiamento,
através de um túnel, um minérioduto impulsionado pela água. O que se teme é que a escavação feita para se implantar o tal minérioduto se torne uma valeta profunda, desviando para ela as numerosíssimas nascentes da região, as quais hoje abastecem fazendas, retiros, chácaras e pequenas e médias povoações e permitem a vida de famílias campesinas. O projeto, se concretizado, trará um tremendo impacto ambiental. Se o poder econômico, que entre nós coopta e submete o poder político, conseguir implantar esse malsinado projeto, ter-se-á consumado mais um crime contra o equilíbrio ecológico. Tem-se lutado contra a implantação de tal projeto que compra a preço de ouro as terras situadas no percurso ou consegue a desapropriação. Esse atentado contra a natureza poderá trazer milhões para os cofres de alguns municípios, mas também poderá fazer secar grande parte da água existente na região, destruirá florestas, interferirá negativamente em todo o ecossistema. A água, pela sua própria natureza, não pode ser tratada como uma mercadoria, entre outras, e o seu uso deve ser racional e solidário. Por isso, sua conservação e distribuição estão submetidas ao poder público, porque a água sempre foi considerada um bem público, característica que deve ser mantida mesmo quando o serviço for privatizado. Sem água, a vida é ameaçada. Portanto, o direito à água é um direito universal e inalienável, como o direito à vida. Se faltar água potável, é morte certa para o homem e para os animais. O saudoso Papa João Paulo II já chamava nossa atenção para a defesa e conservação desses bens naturais. Na encíclica Centésimos Annus, o Papa afirma que é tarefa do Estado prover a defesa e tutela de certos bens coletivos, como o ambiente natural e o ambiente humano, cuja salvaguarda não pode ser garantida por simples mecanismos de mercado.